se entregou naquela cruz somente por nos amar. Então, que o desejo do nosso coração seja adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Que no nosso coração não se perca jamais esse desejo de adoração ao nosso Deus. Então, vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Diga ao Senhor nesse momento: Senhor, eu não quero que no meu coração se perca o desejo de te adorar em espírito e em verdade. Abri meu
Senhor de toda honra e de toda glória. A irmã Juliana está com a palavra nesse momento. Vamos ouvir o que Deus preparou para nós nessa noite, dentro da sua palavra. Graças e paz, irmãos. Antes de começar a estudar a palavra do Senhor com os irmãos, eu queria agradecer ao Senhor pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco. E agradecer a Deus porque Ele tem usado pessoas também para falar aos nossos corações. E eu tenho uma experiência própria que eu posso compartilhar com vocês de domingo. Não esperem escutar da boca de Juliane ou algo que Juliane tem para falar. Escute o que Deus tem para falar com você nessa noite. Amém. Sábado eu estava com a cabeça perturbada ainda por tudo que a gente vem passando esses dias. E eu disse, Douglas, eu vou para a igreja amanhã só em consideração a Gustavo para falar com ele pessoalmente. Para não dizer a ele por telefone, que eu não vou pregar quinta. Aí ele disse, mas tenha calma, ainda tem a semana toda. Eu disse, sim, mas tem que preparar para a preparação, né? Aí eu disse, eu vou pessoalmente, por consideração para explicar ele, né? E aí eu vim para a igreja domingo, não deu para mim falar com ele antes da pregação do irmão Geraldo, e eu deixei para falar no final. Quando o irmão Geraldo começou a pregar, a primeira palavra que ele disse, a sua prioridade tem que ser o Senhor. E durante a pregação ele usou esse mesmo termo durante 3 vezes. E eu entendi que Deus estava me dizendo que a minha avó, Deus é mais importante do que ela na minha vida. Deus é mais importante do que os meus pais, do que os meus esposos, do que os meus filhos, do que a minha avó. Que o Senhor tem me sustentado. Então eu estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. Porque das nossas forças a gente não consegue. Eu nem estaria de pé, mas o Senhor é quem nos sustenta. Amém? Esse tema que eu trouxe para meditarmos com os irmãos nessa noite, a gente sempre quando está começando o ano, a gente fica pensando o que a gente vai fazer esse ano, como vai ser, o que a gente vai planejar, quais as metas nós vamos tratar, né? Quais as metas nós vamos traçar. E quando Gilberta me escalou, eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra que eu intitulei como tema de Você Vive as Suas Escolhas. E antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós. Cada um de nós que está aqui, como diz José, que seja uma pergunta retórica, não precisa você me responder. Se responda. Se Deus chegasse para você hoje e dissesse, eu estou colocando nas suas mãos o poder da vida e da morte, o que escolheria? O que a gente escolheria? O óbvio, a gente escolheria a vida, não é? Mas será que a gente está fazendo e agradando a Deus tanto quanto que a gente possa escolher vida e Ele possa nos abençoar com vida? Eu não estou dizendo a vida carnal, eu estou dizendo a nossa vida, o nosso dia a dia. O que a gente tem feito, né? Cada escolha que a gente faz conduz a um determinado caminho. Tudo que a gente vai fazer está determinando para onde a gente vai. Quer ver uma coisa muito errada que a gente faz? Às vezes, por exemplo, Eliane me convida para ir na casa dela. Eu nem sei onde ela mora. Aí ela diz, Juliana, é por ali, por ali, por ali. O certo, como eu não sei onde é, eu vou lá, tem o Google, né? Tem um GPS hoje em dia que nos ajuda. Eu boto lá, rua tal, fulano e tal, pronto. Aí eu tenho que ir por aqui, tenho que seguir esse caminho. Eu estou fazendo uma escolha de querer saber o que pode acontecer. De querer saber qual a melhor rua eu devo ir. De querer saber por qual caminho eu devo percorrer. Você imagine, você indo numa BR, ali em João Pessoa mesmo, né? Ali, como quem vai para Santa Rita. Se você for para o Recanto do Lazer, que é um balneáriozinho que tem ali, se você não entrar na entrada certa, meus irmãos, para você voltar, para entrar no lugar certo, você tem que ir lá na frente, fazer um desvio muito grande, para voltar, para pegar o retorno, para poder entrar no lugar certo. Quando a gente poderia ter escolhido, antes de sair de casa, olhar o caminho certo e fazer o que é certo. Chegar no tempo, não acontecer nenhuma intercorrência no meio do caminho. Então, às vezes, pelos mínimos detalhes das escolhas que nós fazemos, a gente lá na frente, a gente se arrepende e pode ter uma consequência para as nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 20.
Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem nos seus caminhos, Ele mostra e cumpre todas as suas leis e todos os seus mandamentos. Vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje, mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir a outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, e eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Oremos. Senhor Jesus, Pai querido, amado e santo, aqui está a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Fala aos corações dos meus irmãos, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para a gente nessa noite, Pai. Me ajuda, Senhor, que eu venha diminuir, Senhor, e que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar à Tua igreja aquilo que Tu quer, Senhor, que nós ouvimos, Senhor, da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a fazermos escolhas certas, Senhor, escolhas acertadas, Senhor, para que nós possamos, Pai, ter sempre a Tua boa mão estendida sobre as nossas vidas, Pai, e possuirmos vidas para nós e para os nossos descendentes, Senhor. Nos ajuda em tudo, Pai. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nessa narrativa, Moisés estava à frente daquele povo, guiando, ajudando, caminhando com aquele povo para eles chegarem à terra prometida, que Deus já tinha prometido a ele por promessa. E mesmo depois de eles terem passado 40 anos no deserto, que não era para eles terem passado todo aquele tempo, mesmo eles tendo passado os 40 anos no deserto, ter a coluna de fogo à noite, ter a nuvem durante o dia, eles terem percebido o cuidado de Deus, mas mesmo assim, aquele povo sempre estava tentando escolher o lado errado. Sempre Moisés estava dizendo, como agora, a gente acabou de ler, se vocês não seguirem o que Deus está dizendo, vocês vão morrer, vocês não vão herdar a terra prometida. Se vocês não servirem a Deus, que é o Deus verdadeiro, vocês vão se complicar lá na frente, não vai dar certo para vocês. E mesmo assim, eles não quiseram, e eles herdaram com as consequências dele. Então ali, quando eles decidiram não seguir os caminhos do Senhor, eles decidiram que queriam o caminho da morte, que eles queriam o caminho da maldição. E assim aconteceu. Eles foram levados em cativeiro por outra nação, ficaram presos na Babilônia e pagaram por todos os erros que eles tinham feito, que eles tinham cometido. Então foi consequência das escolhas que eles tiveram. Hoje em dia não é diferente com a gente, né? A gente pode dizer, o povo a gente é ruim, mas a gente é também. Se a gente não tiver um coração quebrantado diante do Senhor, para reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós somos e pedimos a misericórdia do Senhor, todos os dias nós erramos igual aquele povo, todos os dias. Todos os dias, irmãos, a gente tem escolhas a fazer. Todos os dias a gente precisa escolher algo. A gente precisa escolher se a gente quer ir trabalhar ou não. Se a gente quiser, a gente não vai, né? Paga um dia de trabalho, mas pronto, não vai. Ninguém é obrigado a nada. A gente escolhe o que a gente quer tomar de café da manhã. A gente escolhe a roupa que a gente quer sair. A gente escolhe se quer ser fitness ou não, né? Mas tudo a gente vai arcar com as nossas consequências. Mas escolhas assim, é muito simples, Juliana. Eu escolho a comida que eu quero comer, né? Eu tenho esse privilégio de escolher o que eu quero comer. Isso são coisas simples, mas tem escolhas que podem trazer consequências para o resto das nossas vidas. O que estamos escolhendo? Qual tem sido as nossas metas e as nossas
prioridades para esse ano? O que a gente está fazendo? Quais as metas a gente está tratando para ter um 2023 abençoado? Outro texto muito interessante, irmãos, está lá em Gênesis, eu vou ler aqui que eu já imprimi, está lá em Gênesis capítulo 25, versículos do 29 ao 34. Preste bem atenção no que esse texto diz. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú, seu irmão, chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, porque eu estou faminto. Por isso, também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de irmão mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, eu já estou velho. De que vale esse meu direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então, ele fez um juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Irmãos, que forte é esse texto. Você consegue entender que hoje em dia o mundo está o tempo todo oferecendo prato de lentilhas para mim e para você, para a gente trocar o nosso direito de herdeiros do reino de Deus por um prato de lentilhas que vai se acabar nesse mundo? Você percebe que naquela hora Esaú estava com fome da carne e ele trocou o direito de filho primogênito, o direito de autoridade que ele poderia ter sobre a sua família, que ele ia cuidar dos bens da família, por um simples prato de lentilha? Você percebe que hoje em dia o mundo ele está todo tempo tentando se enganar, tentando nos afastar da presença de Deus com coisas pequenas, que às vezes a gente está faminto, a nossa carne, e às vezes a gente quer alimentar. E aquele fruto das nossas escolhas a gente vai colher. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu plantar girimum, eu vou colher girimum, não vou colher abacate. Então a gente tem que ter essa consciência. Você consegue entender que Esaú sacrificou algo grandioso por um simples prato de lentilhas. Ele poderia ter saído do campo, ter pegado alguma coisa para comer ou ter pedido qualquer outra coisa. Mas o irmão dele sabia o ponto fraco dele naquele momento. E ele foi bem ali para atingir seu irmão. E às vezes o inimigo das nossas almas, ele sabe o nosso ponto fraco. E ele está o tempo todo ali ao nosso redor, para tentar nos dar um golpe rasteiro. E a gente cair e comer o prato de lentilhas que ele está tentando nos oferecer. O fato de não ter feito a escolha certa sacrificou muito o futuro de Esaú. Da mesma forma somos nós. A gente tem que tentar fazer o contrário do que o mundo está dizendo. A gente tem que tentar escolher estar com o Senhor. Quando a gente escolhe dizer não às coisas do mundo, a gente está dizendo sim para o Senhor. Quando eu escolho ser fiel ao meu marido, eu não estou escolhendo só ser fiel ao meu marido, eu estou escolhendo ser fiel a Deus. Porque o compromisso maior e a minha prioridade maior é a Deus. Quando eu escolho ter tempo de qualidade para os meus filhos, eu estou escolhendo dizer: Deus, eu estou cuidando do que o Senhor está me dando. Quando eu tenho amigos verdadeiros, irmãos da nossa igreja, que a gente se preocupa, que a gente ama, que a gente cuida, a gente está escolhendo dizer: Deus, eu estou ajudando o Senhor a cuidar do seu povo. É tão importante, irmãos, quando a gente recebe um amor, quando a gente recebe um carinho, quando a gente sabe que aquela pessoa escolheu tirar uma hora do seu tempo para ir no velório de uma pessoa que você amava, de te abraçar, de dizer: eu estou orando por você, eu estou com você, é muito importante. E as nossas escolhas, elas têm muitas consequências. Quando a gente escolhe ser filhos obedientes aos nossos pais, a Bíblia nos diz como herança: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem e te vá bem. Então, quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, a gente está fazendo uma escolha. Não é só uma escolha de honrar o nosso pai e a nossa mãe. É uma escolha de dizer: Deus, eu estou honrando o teu mandamento. Eu estou obedecendo o teu mandamento. Eu tenho 31 anos de idade. E tudo que eu vou fazer, eu falo com meu pai. E se meu pai disser não, é não. Ponto. Não tenho que argumentar. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Como Deus sabe também o que é melhor para a gente.
Nós também podemos ver algumas atitudes erradas bem lá atrás, lá no começo de tudo, lá no Jardim do Éden. Veja o que Eva e Adão fez. Deus disse assim, olha, não coma não, porque se tu comer, tu vai perder tudo que tu tem aqui, é tudo teu. E eles escolheram o quê? Por causa de um fruto, irmãos. Um frutinho. Não foi nem a árvore toda, foi só um. Só precisava eles comer um. Foi exatamente o que eles comeram. Para pecar e se afastarem da presença de Deus. Então, tem caminhos, irmãos. Tem escolhas que a gente faz. E se a gente errar, ainda tem como a gente fazer o contorno. Ainda tem como a gente fazer a rotatória, voltar e pegar o caminho certo. Mas tem escolhas que mesmo você voltando, pegando o caminho certo e chegando em um determinado local, mesmo assim, as consequências vão ficar. Até porque nós mulheres sofremos dores de parto até hoje por causa da bendita da Eva, que pecou. E até hoje isso cai como consequência sobre nós. Então a escolha que ela fez, está caindo consequências sobre nós. Por quê? Escolha. Ela escolheu errado. Ela escolheu desobedecer a Deus. Isso é muito sério. Tem consequências que chegam rápido. A gente faz uma coisa hoje, aprontou hoje, amanhã, né? Já chega a consequência. Tem consequência que chega a longo prazo. Pode não chegar hoje, mas amanhã vai chegar. Do mesmo jeito, o bem, as coisas boas que a gente faz, as consequências vão chegar. Ah, mas eu estou fazendo tudo tão certo, meu Deus. Eu estou fazendo, estou andando nos teus caminhos, estou fazendo tudo certo. E eu não estou vendo nada de volta. Não estou recebendo nada por enquanto. É porque Deus não nos trata como crentes de miojo, que a gente bota no fogo e com 5 minutos está pronto. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. Então a gente tem que aprender a esperar no Senhor. Se você fez a escolha certa, pode ter certeza. Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, vai chegar. O fruto da sua escolha vai chegar. Outro exemplo que a gente tem na Bíblia é José do Egito. Que coisa linda. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, o que foi que ele fez? Ele foi lá e quero. Foi? Não. Ele fugiu. Ele escolheu honrar a Deus e não permitiu que uma escolha momentânea, um prazer momentâneo, destruísse e atingisse a vida dele, ele fracassasse no seu futuro. Ele escolheu dizer, não, eu não quero, eu não aceito, eu quero honrar ao meu Deus. E mesmo ele tendo passado tantas provações, de ter sido acusado, de ter sido preso, de ter sofrido, mas depois Deus começou a honrá-lo. Ele teve aquele sonho, foi interpretar o sonho, e ele se tornou o quê? Governador do Egito. Olha, o cargo mais alto daquela época. Ele ocupou um cargo de respeito. Ele foi honrado por Deus, por causa de uma escolha que ele fez, de dizer não ao que ele sabia que era errado. E às vezes a gente está dizendo, eu acho que não é muito não, errado não. Acho que não tem nada a ver não. Mas a gente sabe lá no fundo que tem, que a gente não pode fazer aquilo. Que se a gente fizer, a gente vai estar desagradando a Deus. Então que a gente possa prestar atenção nas nossas atitudes. Isso é em tudo, irmãos. Em tudo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É simples. Meus irmãos, nós que fazemos as escolhas erradas. Nós que fazemos as escolhas erradas. Decore isso. É o que Davi ainda não decorou não, mas Júlio e Douglas já decoraram, porque eu falo isso direto lá em casa. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Escolhas. Decore. Se nós fizermos o que é simples, não viveremos o que é complicado. Não é simples essa frase? Se nós fizermos o que é simples, nós não viveremos o que é complicado. A vida é feita de escolhas, isso é um fato. Eu sempre costumo pegar no pé do Douglas, quando ele vai me buscar no trabalho, ele vai de moto, aí ele chega lá de chinelo. Meu Deus, vocês não têm noção como eu fico para não viver não. Eu digo, meu amigo,
de novo, não, eu esqueci. Não esqueça não, por favor, porque a gente vai acabar arcando com as consequências da sua irresponsabilidade. Mas, Juliana, eu vou sair de chinelo é responsabilidade? Porque de modo não pode andar de chinelo. E eu digo a ele a mesma coisa. Rapaz, é tão simples fazer o simples, fazer o certo, escolher o certo, escolher o simples, é tão simples. Aí eu digo, olha, por dois motivos. Primeiro, você andando de moto de chinelo, o mínimo que pode acontecer é uma multa, né? Que a gente paga, pronto. E você pode sofrer um acidente e arrancar no mínimo os dedos, né? Então tem coisas que a gente pode evitar. Através das nossas escolhas a gente pode evitar. Se eu sofrer um acidente de calçada, pelo menos meus dedinhos eu vou livrar, né? Pode não livrar as outras partes do corpo se não tiver coberto, mas pelo menos meus dedos livram. Eu não vou precisar pagar uma multa, eu não vou precisar gastar com algo que eu poderia economizar. Então, se fizermos o que é certo, o que é simples, não viveremos o que é complicado. É simples. E você percebe que as escolhas tão simples podem nos trazer consequências sérias. A gente pode escolher algo tão simples, mas a gente quer escolher as outras coisas. Quando você vai comprar uma casa, por exemplo, pela Caixa, eu sei que o contrato é muito grande, então eu vou dizer o contrato de alguma outra coisa menor. Uma coisa menos importante. Uma pessoa chega para você, assina aqui o contrato. Tu lê lá, tu assina sem ler? Eu não assino, não. Pode ser meu pai que está me mandando assinar. Eu leio tudo. Sabe por quê? Porque ali eu posso estar assinando algo contra mim mesmo, que venha a me prejudicar no futuro. Se eu escolher não ler o contrato que eu estou assinando, eu posso ser prejudicado no futuro por algo que simplesmente eu poderia ter feito e não fiz. Percebe que as coisas simples que você deixa passar e o mundo vai dizendo que não tem nada a ver, que é assim mesmo, que vão, e a gente está indo na maré. Ao invés de a gente estar nadando, o contrário, a gente está nadando junto com a maré, quando a gente deveria fazer totalmente o contrário do que o mundo nos diz. Certa vez eu escutei de um pastor, eu achei isso bem interessante, uma frase que dizia assim: Deus tem um lápis para escrever o nosso destino, mas o homem tem uma borracha chamada livre-arbítrio que pode apagá-lo. Olha o quão sério isso é. A Bíblia diz que nós já temos dias contados pelo Senhor, que antes de nascermos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Ele já sabe quem nós somos. E Ele já tem o nosso destino ali. Ele sabe o que Ele quer para cada um de nós. Mas às vezes a gente insiste em ir lá e usa o abençoado livre-arbítrio para fazer escolhas erradas. Então Deus está escrevendo ali a nossa história e a gente está indo atrás com a borrachinha. Não, Senhor, mas peraí, vamos dar um jeitinho aqui, não é? Às vezes achando que Deus é como qualquer um de nós, que Ele consegue ser levado como às vezes nós somos. Se hoje você está aqui, hoje à noite, é porque você escolheu estar aqui. Você poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar. Você poderia ter ficado em casa, você poderia estar assistindo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas se você está aqui, é porque você fez uma escolha. E foi a melhor escolha que você fez, de estar na casa do Senhor. Então, todos os dias, a gente precisa priorizar a Deus. Precisa priorizar as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Moisés, ele estava todo o tempo ali, falando com aquele povo. Parecia aquela mulher bem chata, né? Que fica falando a mesma coisa. Ele estava mostrando, gente, vamos fazer o certo. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos obedecer às leis que o Senhor deixou para nós. Está bem pertinho, já está chegando ali. Não é? Se vocês forem por aí, vai ser um caminho que vai levar vocês à morte. Mas não. Eles escolheram continuar o caminho errado. Moisés disse: vocês e seus filhos irão usufruir no futuro as bênçãos e a terra prometida pelo Senhor. Nós precisamos fazer escolhas, irmãos, que gerem vida em nós e nas pessoas que estão do nosso lado. Eu vou ler aqui Salmos, capítulo 110,
versículo 11, não, capítulo 111, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Ele dá compreensão aos que obedecem aos meus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. A cada escolha que nós fazemos, a gente precisa buscar primeiro a Deus, que Ele é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, as nossas escolhas são mais acertadas. O pastor sempre diz assim: antes de você tomar uma decisão, primeiro ore e depois faça. Não faça e depois ore não, porque vai dar errado. Primeiro você tem que buscar o Senhor, que é quem pode te ajudar. Aí primeiro tu faz, quando dá errado, tu vai pedir misericórdia ao Senhor. Está errado. Eu tenho que escolher priorizar o Senhor e a sua palavra. Eu tenho que escolher as primícias do Senhor. Senhor, toma isso aqui nas tuas mãos. Eu estou pensando em fazer isso. Eu estou pensando em escolher isso aqui. Senhor, eu estou pensando em escolher esse emprego, escolher esse curso, escolher essa namorada, escolher tal coisa. Me ajude, vem aqui. E Ele vem ao nosso encontro. Ele nos ajuda, Ele fala conosco. Ele está ao nosso lado. E não quando a gente errar, meter a cara na parede e vir pedir a ajuda de Deus. Não, está errado. A gente tem que buscar primeiro ao Senhor. Em qualquer coisa. Não é só em determinado momento, não. É para tudo. A gente tem que buscar primeiro ao Senhor. Para finalizar, lá em Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 6. Coloca aí, Jéssica, por gentileza. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Eu tinha colocado aqui e não tinha visto. Deixa eu ler essa versão aqui, que eu achei bem interessante também. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Vivam. Gente, a Bíblia está dizendo que se a gente for fiel a Deus e amar Ele, a gente vai morrer. Tá? Ele está dizendo o quê? Viva! Ele está dizendo que se a gente obedecer a sua palavra e amar Ele sobre todas as coisas e obedecer os seus mandamentos, a gente vai ter vida. A gente vai ter bênção, a gente vai ter a misericórdia do Senhor e a boa mão do Senhor estendida sobre nós. Se a gente fizer apenas uma escolha de querer agradar a Deus. Quando a gente escolhe viver a nossa vida em obediência e intimidade com Deus, Ele nos promete vida. Então que a gente possa sempre pedir forças ao Senhor. Porque não é fácil a gente escolher sempre os caminhos do Senhor. Como eu falei no começo. O mundo ele está o tempo todo nos oferecendo o que há de melhor no mundo. Mas a gente tem que almejar o que há de melhor na vida eterna, na eternidade. Porque a gente está aqui só de passagem. Eu estou aqui hoje, eu não sei se quinta eu vou estar. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos deste mundo. Eu vou contar a vocês a história de dois irmãos. Reflitam sobre essa história, irmãos. Eu achei muito interessante. Que dois irmãos, eles viviam num lar muito conturbado. O pai bebia muito, era alcoólatra, e batia na sua mãe, batia no seu irmão, batia nele, e eles viviam naquele lar muito perturbado. E um dia, os irmãos já crescidos, o pai faleceu, e chegou uma pessoa da cidade e achou curioso o fato da semelhança daqueles dois irmãos. E aí a pessoa foi e perguntou para os dois irmãos. Deixa eu ver aqui, porque eu preciso dizer exatamente como é. Certo dia, uma pessoa juntou os dois irmãos e lhes perguntou: por que vocês fizeram essa escolha para a sua vida? Sabe o que os irmãos responderam? A mesma coisa. Eles deram a mesma resposta para aquele homem. Sim, os dois responderam. Tendo um pai, olha, presta atenção, a resposta dele foi: tendo o pai que eu tive, eu não poderia ter feito outra escolha. Eram dois irmãos, prestem atenção. E o homem respondeu,
perguntou: por que vocês fizeram essa escolha? E os 2 filhos responderam a mesma coisa: porque tendo um pai como eu tive, eu não poderia ter feito outra escolha. Sendo que tinha um detalhe nessa história. Um filho era alcoólatra. Ele decidiu seguir o mesmo caminho que o pai. Já o outro filho decidiu fazer tudo do contrário. E o irmão, que tinha se tornado alcoólatra como seu pai, ele disse assim ao homem: olha só, eu passei a vida toda vendo meu pai bebendo, batendo na minha mãe, batendo em mim, no meu irmão, fomos torturados. Então não tinha outro destino a não ser viver como meu pai. Ele teve uma família totalmente desestruturada, como a dele foi. E eles estavam vivendo a mesma vida que o pai dele viveu. Já o outro irmão disse assim: eu não escolhi isso aí não. Tendo a vida que eu tive com o meu pai, apanhando todos os dias junto com o meu irmão e vendo a minha mãe ser agredida, eu não poderia ter escolhido outra vida. Eu tento todos os dias lutar e fugir do algo, como quem corre da morte. Vocês perceberam? Veja, a mesma história, a mesma resposta, a mesma pessoa que foram torturadas durante toda uma vida, mas no final eles escolheram caminhos diferentes. Um escolheu viver a mesma vida que levava, miseravelmente, e outro disse: não, eu não sou condenado a viver o erro do meu pai, não, eu quero fazer diferente. Então ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu não viver mais aquela vida que ele vivia, tão desastrosa. E ele teve uma família, ele teve uma esposa, ele teve filhos, ele teve trabalho, e ele foi um homem bem-sucedido, por causa de uma escolha que ele fez. Então, às vezes, a vida, ela nos machuca, ela nos maltrata, ela nos faz passar por momentos difíceis, para ver se a gente escolhe viver do jeito que está no errado. Mas o Senhor, Ele está dizendo a todo momento: me escolha. Escolha me obedecer. Escolha guardar os meus mandamentos e ser fiel a mim, que eu vou estar me abençoando. Aquele homem foi abençoado. Deus o abençoou com uma família, por conta da escolha que ele fez. E antes de finalizar, eu queria só deixar 3 perguntas, para que a gente possa refletir sobre o que ouvimos nessa noite. A primeira: eu vou glorificar a Deus com a minha decisão? Quando você for tomar uma decisão, qualquer coisa que você for fazer, eu vou glorificar a Deus com a minha decisão? A primeira pergunta. A segunda: é isso que Deus espera de mim? Você se diz cristão? Então você precisa... Nós, eu e você, a gente precisa fazer essa pergunta. É isso que Deus espera de mim? No meu trabalho, com os meus amigos, na minha igreja, na minha família, que é o meu maior campo missionário, é isso que Deus espera de mim? A terceira pergunta: se eu tomar esta decisão, Deus vai estar comigo? Será que Deus está conosco em todas as nossas decisões? Será que Ele está apoiando todas as nossas decisões? Não há vida num caminho distante da vontade de Deus. Não há vida e nem um caminho que a gente possa viver em paz que seja longe da vontade de Deus. Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus pela vida da nossa irmã Juliana, que fez a escolha certa de vir pregar. Venha, assim, se eu chamar cada um de vocês, assim, igual diziam os antigos, os exemplos da Bíblia: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E esse texto que Juliana leu, eu fico pensando, não vou pregar de novo, não, só raciocinar. Deus é tão bom, né, que Ele está em tudo ali, o caminho do bem, a vida, tudo mais.
Lá no finalzinho do verso 19, 9, ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Né? Na nossa linguagem é aquele que dá o pitaco. Né? Escolhe esse, escolhe esse. Escolhe a vida. Não escolhe a morte, não escolhe o mal, não escolhe a vida. Aí lá na frente Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai escolher como pode fazer. É Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se for usar mais como símbolo. Como cada um que passa por aqui, como cada um que ora pelo outro, é usado por Deus. Amém? Dá um aviso que o pastor e a irmã Gilberta pediu. Eu acho que já está nos grupos aí, que faz parte dos grupos. Quem não faz, se for as mulheres, procura aí, acho que é a irmã Dirlene, não sei se a Helene tem acesso aí, a colocar o seu contato, mulher, no grupo das mulheres. Homem procura Alex aí, homem procura, vem colocar o seu contato no grupo dos homens, para você ter acesso a algumas coisas que a gente posta lá, né? Que a gente publica lá, programação, horários para alguma coisa. E a irmã Gilberta pediu para avisar que vai estar disponibilizando o link para quem queira acompanhar a convenção que está tendo em Recife. Né? Faz 2 dias, parece que tem hoje, tem amanhã também. Se quiser, dá tempo para chegar em casa, quiser acessar lá, vai estar disponibilizando nos grupos da nossa igreja esse link, né, que é da Convenção Batista Brasileira, que é o início também da campanha de missões mundiais. Então, está tendo todo o evento lá em Recife, que é da nossa denominação. Né? Prestigie, se você puder, valorize isso aí. Os irmãos mais adiante aí, os próximos 2 vão estar vendo a gente dando início aqui a campanha de missões, a primeira campanha do ano, que é missões mundiais. Espero que os irmãos participem, venham aqui estar a semana de oração, ofertando, contribuindo com as vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Agradecer a Deus, porque Ele é bom todo o tempo. De oração, um bom paz e também descanso. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos porque a Tua palavra não esconde nada, Deus. A Tua palavra revela quando o Teu servo erra, quando o Teu servo tropeça, quando o Teu servo chora, quando o Teu servo sente a dor. Mas a Tua palavra também revela que o Senhor o sustenta, o levanta, o orienta, o pega pela mão, o instrui no caminho certo. E o Senhor faz de tudo, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não poupou nem o Seu Filho por amor de um mundo pecador, por amor de nós que vivíamos pecando desenfreadamente, Deus. Somos pecadores hoje? Somos, Senhor. Os pecadores que não sentem prazer mais no pecado. Quando pecamos, nós nos entristecemos, nós reconhecemos que falhamos, porque o Teu Espírito Santo habita em nós e faz com que tenhamos esse entendimento, Deus. Por isso, em nome de Jesus, muito obrigado por Tua palavra ministrada nessa noite. Muito obrigado por Tua permissão de estarmos aqui, Deus, desfrutando desse momento em comunhão como igreja, Senhor Jesus. Muito obrigado por ter trazido Teus irmãos até esse local, Deus, e por ter nos abençoado, Senhor, com a Tua presença. Aqui é o melhor canto de se estar, ou melhor, aos Teus pés é o melhor local de se estar, Deus. Por isso, Senhor, muito obrigado. Nos leve em paz, debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, que possamos estar realmente vivendo o que estamos ouvindo, Deus. Praticantes, como diz o apóstolo Tiago, não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, porque assim seremos abençoados, assim poderemos abençoar outras vidas, Deus, como exemplo, com a demonstração do cuidado e do carinho que o Senhor tem por nós, Deus. Em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, abençoa, Senhor, a vida de Juliana e sua família, esteve nessa noite sendo instrumento em Tuas mãos, Deus, e os demais que já passaram por aqui durante esse mês e os que ainda vão passar, Deus. Usa cada um de acordo com o Teu querido, com a Tua vontade, ministrando através do Teu Espírito Santo, Deus. Que a Tua igreja viva, Senhor, esse momento e pratique, Deus, a Tua palavra, Deus. Obrigado por tudo, leva-nos em paz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a paz. Vem domingo. Lembra de domingo, vamos estudar a classe de homens e mulheres, as duas lições. Então estuda lá. Lição 12 e lição 15. Deus abençoe.